Você sabia que existem diversos fatores para a puberdade precoce? Bom, para isso a gente chamou o Dr. Miguel Liberato, que é endocrinologista pediátrico, para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e tirar as nossas dúvidas. Vem conferir. Doutor Miguel, primeiro, obrigada por estar aqui para falar com a gente sobre esse assunto que muitas pessoas não sabem a fundo mesmo, né? Que é a puberdade precoce. E eu queria te agradecer por você tirar essas dúvidas para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante que às vezes a gente discute tão pouco. Exato, exato. Então, para isso, o doutor está aqui, o doutor Miguel está aqui para falar com a gente sobre isso. E para começar, já queria até que você tirasse essa dúvida do pessoal. O que é a puberdade precoce, de fato? Certo. Então, o que é a puberdade? Porque muita gente, às vezes, as mães chegam no consultório até com essa dúvida. A puberdade é o período aí de transição de um período infantil para um período de maturação dos órgãos sexuais, das características sexuais, surgimento de mamas, de pelos, tudo isso que a criança vai se transformando aí em adulto, esse período também da adolescência. Então, o que chama a nossa atenção? Quando a puberdade começa antes da hora. E o que é ela começar antes da hora? No caso das meninas, quando se inicia antes dos 8 anos, e no caso dos meninos, quando se inicia antes dos 9. Geralmente a idade certa é... Aí o período de normalidade das meninas entre 9 e 13, tem o primeiro sinal aí de início de puberdade, e nos meninos entre 9 e 14. Quando acontece antes desse intervalo o surgimento de alguma característica que nos faz pensar que já tem uma produção hormonal, isso é precoce e requer uma investigação. No caso das meninas é muito mais comum do que nos meninos. Então, por isso que se fala tanto em puberdade precoce, mais relacionados aí ao universo das meninas. E como é que funciona assim? Como é que a gente sabe que essa criança está com a puberdade precoce? Quais são os sinais? O primeiro sinal de puberdade na menina é o desenvolvimento do broto mamário. E isso não é tão fácil da gente avaliar às vezes, principalmente nas meninas que têm sobrepeso ou obesidade. Quando a menina é mais magrinha, a gente consegue ver o surgimento do broto mamário com mais facilidade. Mas nem sempre isso é tão fácil. Então a gente tem que estar atento. Quem aí é mãe, pai de meninas por volta dos 8 anos, fica atento no momento que isso vai surgir. Porque a gente pensa muito, linka a menstruação com a puberdade. Mas ela só vai acontecer mais de 1 ano e meio após o surgimento do broto mamário. Então a gente tem que estar atento realmente ao início. E é isso que a gente estava falando, o surgimento do broto mamário é o que a gente tem que estar atento. Quando surge antes dos 8 anos, vale a pena a gente investigar. No caso dos meninos, essa identificação é ainda mais difícil, porque o primeiro sinal da puberdade no menino é o aumento do volume do testículo. Ou seja, um órgão que fica dentro da bolsa escrotal é muito mais difícil de identificar. Então a gente tem que ficar também de olho, apesar de menos comum, é mais difícil de identificar. E aí, depois que você descobre, né, você desconfia que a criança pode estar com uma puberdade precoce, como que a gente faz para prosseguir? Você procura um profissional? Você estava conversando com a gente que é super acessível, tem também no SUS esse acompanhamento, como que funciona? Certo. Muitas vezes quem até identifica a possibilidade aí dessa puberdade estar iniciando antes da hora é o pediatra. Então, desde que a criança acompanhe regularmente com o pediatra geral, ele consegue identificar isso daí. No exame físico, ele vê o surgimento da mama, o aumento do volume do testículo. Caso você queira, você em casa, mãe, percebeu isso, tem aí às vezes uma dificuldade de falar com o pediatra, já quiser agendar com o endócrino pediatra, é o especialista que cuida dessas crianças, desses cenários aí, dessas alterações hormonais. Parte dos meus pacientes vêm encaminhados do pediatra, que eles identificam aí essa alteração, ou até mesmo as mães, tem muito mãe com informação de outras mães, que uma vai falando com a outra, compara que a filha começou o broto mamário e as amiguinhas não. Compartilha informações. Compartilha informação e ela chega direto sem passar pelo pediatra. E aí, quando chega no especialista, a gente começa a investigação pedindo os exames. E o tratamento para isso tem em algum momento? Tem. Como é que funciona? E o tratamento, ele é oferecido pelo SUS, então é um tratamento extremamente acessível. O importante é a gente fazer o diagnóstico. O tratamento, ele é fácil. Ele é na forma de injeção. Antes eram injeções mensais, hoje a gente já consegue fazer com tratamento de injeções semestrais, ou seja, 2 injeções no ano que você segura essa evolução. E todo esse tratamento
é fornecido pelo SUS. Tá, então tivemos um avanço aí, né, de tipo ser dois medicamentos no ano, ótimo. Sim. E todo mundo já pode ter acesso e é bem tranquilo. Agora, quais são as consequências dessa puberdade precoce? A gente falou muito sobre como descobrir, sobre os tratamentos, mas é a consequência disso se, por exemplo, não tratar, não descobrir, não estou fazendo acompanhamento com o médico, meu filho tem puberdade precoce, descobri tarde demais. O que a gente mais discute, o que é o ponto de pauta da maior parte dos artigos? Toda vez que se fala em puberdade precoce, a gente já tem que estar em mente que isso pode prejudicar o crescimento da menina. É uma falsa impressão de que aquela menina vai ser grandona, porque o que acontece? No caso geral, tanto na menina até quanto no menino. Tá. Quando a puberdade começa antes da hora, você antecipa o estirão do crescimento. Então, às vezes, o crescimento dessa criança, desse paciente não te chama atenção porque é uma criança alta e tá tudo bem, só que esse estirão que começou antes, ele vai terminar mais cedo. Então a gente cessa o crescimento dessa criança antes e compromete a estatura final. Então o principal ponto que se discute em relação à consequência da puberdade precoce é justamente o comprometimento da estatura final. Tá. Só que nós temos que levar em consideração outras diversas coisas. A puberdade precoce, ela aumenta a chance de doenças metabólicas na vida adulta como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer. Então, outras coisas que a gente também não pode deixar de falar e levar em consideração é o fator psicológico. Então, existe um contexto social que, principalmente aí para a menina, às vezes uma menina, ela sozinha numa turma, se é a única que está menstruando, é muito complicado para ela lidar. Às vezes meninas menores de 8 anos, 9 que seja, tendo que lidar com esse detalhe na rotina. Que é muito novo, né? Uma criança, exatamente, né? Faz muita diferença ela não ter com quem compartilhar. Então a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos e considerar a importância do tratamento. Boa. Bom, também queria falar um pouquinho, eu até anotei aqui, porque você me enviou um material, e desreguladores endócrinos também são fatores aí que contribuem para essa puberdade precoce. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses fatores, porque a gente fica muito preso em o metabolismo, genética, isso, algo mais, né, do corpo, da saúde, mas tem fatores que a gente está exposto que podem contribuir para essa puberdade precoce. Quais são esses fatores? Como que a gente não fica exposto a eles? Como é que funciona isso? Certo. Essa é uma pergunta, até assim, uma pergunta mais ampla, muito comum, é por que a gente tem a puberdade precoce? O que pode influenciar? Como você falou, fator genético pode influenciar, fator nutricional, os hábitos de vida podem acabar influenciando também, e um dos fatores são esses desreguladores endócrinos. O que são os desreguladores endócrinos? São substâncias que a gente tem contato aí no nosso dia a dia, muitas vezes sem nem saber, que são capazes de alterar aí a produção dos nossos hormônios. Tá. Dentre eles, a gente pode falar aí de cosméticos, esmaltes, no caso, embalagens de plástico podem liberar desreguladores endócrinos, principalmente quando elas aumentam a temperatura, quando elas sofrem aí um aquecimento. Copos de plástico, maquininha de cartão, essa que tem tinta, também tem desregulador endócrino. Meu Deus, é muita coisa. Teflon, panela de teflon é uma coisa também que libera uma substância que acaba podendo alterar a produção de hormônio. O ganho de peso pode alterar. Então nós temos aí diversas coisas no nosso dia a dia que acabam interferindo. E como evitar? De uma forma geral, é saber escolher bem os cosméticos para as crianças. Igual quando a gente fala, às vezes, em desodorante, cosméticos, evitar que tenham parabeno, alumínio, álcool, ficar de olho na composição e no que você está colocando essa criança em contato. Controlar a alimentação mais saudável possível. Se possível, preferir alimentos orgânicos, porque muitas vezes esses desreguladores endócrinos, eles vêm na alimentação simplesmente pelo fato da irrigação em grande escala que traz aí agrotóxico nesses alimentos. Então tem várias coisas. Tentar evitar de colocar recipientes de plástico no micro-ondas. A gente tentando de uma forma geral, dentro do possível, diminuir a chance da ocorrência dessa puberdade precoce. Não, e a gente estava também conversando aqui antes que a pandemia teve um grande aumento da puberdade precoce e tudo mais por conta, né, de você ficar em casa, você estar ali exposto a produtos que têm esses desreguladores. Queria que você contasse mais um pouquinho sobre isso e também se
há um jeito da gente reverter isso, disso diminuir, essa puberdade precoce diminuir. A pandemia ela foi uma grande vilã, na realidade, aí, também no cenário da puberdade precoce e de outras alterações aí em crianças. O que acontece? Durante a pandemia, como a gente falou anteriormente, o gatilho da puberdade começar antes da hora, ele é multifatorial. E na pandemia a gente lidou com o aumento de estresse dessas crianças, nós lidamos com o aumento de peso, que o tecido de gordura, como eu disse, ele por si só já é um fator de gatilho. Sim. Nós lidamos com uma alimentação menos saudável, nós lidamos com isolamento. Então teve tudo isso daí e, além de tudo, as crianças perderam o segmento por um período grande. Sim. Porque se priorizava as emergências, não se ia no médico à toa. Então a gente pegou muito caso de puberdade que tinha começado na pandemia e a gente descobriu só com a primeira menstruação. Porque não teve esse acompanhamento, não né? estavam acompanhando. Então, a forma de tentar reverter é a gente tentar melhorar aí o nosso estilo de vida. Tentar ter uma vida, uma alimentação mais saudável possível, tentar reduzir pro necessário o nosso tempo de tela, porque ele também pode trazer uma interferência, mesmo que indireta, principalmente o tempo de tela à noite. Ele faz uma desregulação hormonal na nossa cascata à noite, ali onde usa o hormônio do crescimento, cortisol, outras coisas. Então, a gente tentar se afastar daquela rotina que a gente tinha na pandemia e trazer para o mais saudável possível, com controle de peso, alimentação saudável, tentar evitar esses desreguladores endócrinos e o segmento com o pediatra de forma regular. Perfeito. Bom, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, mas eu queria finalizar então, se você puder deixar, enfim, 3 dicas de como não ter essa puberdade precoce, eu acho que seria o essencial de como evitar, ou uma mãe ou um pai que estão preocupados com isso ao ver esse vídeo, acho que seria essencial para o pessoal ficar mais tranquilo. Certo. Eu acho que além da gente olhando falar aqui. de como evitar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que bater na tecla é saber identificar de forma precoce. Uma vez que a gente identifica, a gente tem como tratar, a gente tem como reverter esse quadro e essa evolução. Então, ficar atento. Você que tem uma filha por volta dos 8 anos, um menino por volta dos 9 e notou o surgimento de alguma característica que faça pensar em puberdade, o aumento aí do volume testículo, ou o surgimento de pelos, ou na menina, o primeiro sinal ele é bem característico, que é o surgimento da mama, conseguir identificar isso. E a forma da gente evitar é exatamente controle do peso, alimentação saudável e a gente manter o segmento regular com o pediatra. A gente conseguindo trazer uma rotina mais saudável possível, a gente diminui as chances, mas mesmo assim a gente tem que estar atento para a possibilidade disso ocorrer. Perfeito. Doutor Miguel, quero te agradecer de verdade, mas antes queria que você deixasse suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, onde podem marcar uma consulta com você para saber um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre outros também. Fica à vontade. Certo. Nas minhas redes sociais, então, tem Instagram, que é @Dr. Miguel Liberato, Dr. Miguel Liberato. Eu atendo no consultório em Pinheiros, na Oscar Freire, e também na Zona Norte. Tem o contato deles todos nas redes sociais, tem o site também, drmiguelliberato.com.br, e a partir dali tem os contatos que você consegue fazer agendamento de consulta. Eu também faço consulta online para pacientes fora de São Paulo. E muitas vezes até pediatras entram em contato para a gente fazer um segmento em conjunto. Boa, perfeito. Bom, obrigada de verdade Eu que agradeço. Por tirar as nossas dúvidas, falar um pouco mais a fundo sobre esse assunto que, como você mesmo falou no começo da entrevista, poucas pessoas sabem mais de maneira superficial. Queria te agradecer e espero te encontrar mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos ligados a esse universo da saúde. Estou à disposição. Fechado. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Continuem seguindo a Caras, porque a gente vai falar muito sobre saúde por aqui. Tchau, tchau. Tchau.